Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira da primeira semana do tempo comum, o Senhor continua a nos dar a mesma lição de ontem, né? Então, o Senhor dá continuidade a isso. Se ontem o Senhor falava sobre a responsabilidade que o homem tem para preservar, conservar, manter-se perseverante naquilo que ele semeia em nosso coração, semeia no seio da igreja, hoje o Senhor vem dizer com que autoridade Ele vem realizar essas obras novas em nosso coração. Aquilo que o homem jamais pode alcançar sozinho, como a plenitude da vida, a plenitude do bem, da verdade, do amor, da misericórdia. O que nós conhecemos é sempre muito passageiro e o que realizamos efêmero demais. A nossa vida também é como um sopro. Mas na graça do Senhor e naquilo que Ele nos convida a viver, não é bem assim, né? Existe uma autoridade de Cristo para renovar, para plenificar toda a nossa vida. E essa autoridade hoje é explicada para os nossos corações de uma maneira muito contundente, muito rápida, muito imediata. E é engraçado, né? Porque é o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E essas são as duas coisas que esse evangelista primeiro narra para o nosso coração. Primeira, a que Jesus traz do seu coração sementes favoráveis para que o homem preserve e nelas frutifique. E a segunda, que esta autoridade é incontestável, que Jesus demonstra em si mesmo domínio, poder, autoridade, conhecimento, para de fato plenificar aquilo que nós sozinhos jamais conseguiremos, por mais que tenhamos muitas virtudes humanas. É necessário que o divino aconteça em nosso coração. E é Jesus quem traz essa força e autoridade divina para plenificar a vida humana. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que diante dessa autoridade o nosso coração reconheça o seguinte: agora quem ordena a minha vida, plenifica o meu amor, plenifica a minha história é Deus. Então passamos a uma nova fase de nossa fé, em que a gente dá essa autoridade a Jesus de reordenar nossa vida, nossa história, nossas emoções, nosso pensar, nosso agir, nosso proceder. E o Espírito Santo pode realizar esta obra em nós, né? De nos comunicar com o Senhor e permitir que esta autoridade de Cristo se realize também nas nossas vidas. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de que toda a Tua autoridade seja manifesta em nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, colocar por terra o tempo em que nós dominamos, decidimos, na ausência do que é sagrado, eficaz, salutar, que vem de Ti. Dai-nos, Senhor, de beber desta água de fonte viva que emana do Teu lado aberto. Dai-nos, Senhor, uma vida nova, né, que se preenche em nossa vida por meio do Teu sangue derramado, eucarístico, a semear em nós a vida plena. Dai-nos, Senhor Jesus, do Teu Espírito, para que as virtudes desejadas por vós em nosso coração floresçam e possam encantar diversos corações para a mesma realidade que tens a manifestar no dia de hoje. Eu te peço também, Senhor Jesus, por cada um desses ouvintes que aqui estão, amigos, familiares, aqueles que se interessam em ouvir essa mensagem no dia de hoje, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, os livre de todo mal. E assim, Senhor Jesus, te pedimos por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho hoje narrado, está narrado em Marcos, né? Continuidade do de ontem, capítulo 1, versículos de 21 a 28. E diz assim: Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei.
Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Bom, meus irmãos, nesse evangelho a gente percebe aqui que o reconhecimento dessa autoridade de Cristo para com o verdadeiro saber, para com a vida, para com o término da morte, para com a graça, né? Toda essa autoridade de Cristo para com isso se deu no entendimento das pessoas, inicialmente aqui, de duas maneiras. Primeiro, se comparou a obra de Jesus, sua pregação, sua doutrina, sua palavra, seu comportar-se, com os outros, com tudo que o homem já produziu de melhor. E o homem, na busca incessante de seu coração, pela verdade, pelo bem, pelo amor, pela graça, esta sede que há no coração de todos nós, há de nos fazer sempre procurar pelo máximo, né? Pela beleza máxima, pela felicidade plena, pela vida abundante, pela sabedoria mais sábia, digamos assim, pela lei mais justa. Todo homem busca isso. Por mais que você pense assim, existem homens que tornaram-se perversos, ainda assim, ele se tornou perverso enquanto buscava um bem, ou o bem próprio em detrimento dos outros, mas ele procurava algo que saciasse a grandeza de seu coração. Então, os homens já tinham comparado, né? Estavam comparando os atos de Jesus, sua sabedoria, seu comportamento, suas palavras, sua atitude, com o que já tinham passado, com o que eles já tinham experimentado de melhor. Como, por exemplo, os mestres da lei, ou os fariseus, ou os escribas, ou diversas castas ali dos judeus que estavam na autoridade de pregar a verdade, de anunciá-la e promovê-la. E aí eles comparando, perceberam, esse fala com a autoridade. Ou seja, os outros não tinham autoridade. Por quê? Sempre existia um saber melhor. Sempre existia um ato maior. Sempre se via uma possibilidade de justiça mais efetiva. Sempre existia, então, alguma coisa que ia derrubando as coisas velhas, né? Assim, se existe progresso natural espiritual. Ou seja, enquanto estamos rezando, lendo, conhecendo a Deus, praticando o bem, o nosso coração cresce, a nossa sabedoria aumenta, a nossa alma se ilumina, expulsando as trevas de nosso coração. Então, com a graça de Deus, o efeito da fé verdadeira confere em nós uma autoridade crescente que vai colocando por terra a anterior. Então, se eu hoje estou num caminho de progresso, de caminho de melhora espiritual, com certeza eu sou melhor do que era 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, né? O meu caminho de conversão, por exemplo, começou há 22 anos atrás, né? Hoje estou com 41 anos. Mas eu preciso ser hoje um coração tomado de mais sabedoria, de mais vida, de mais sacramento, de mais ordem interior do que antes. Senão eu não caminhei, né? Senão eu não fiz progresso, senão eu não me uni mais a Deus, não estou no caminho de santificação, preciso modificar algumas coisas. E quando Jesus chegou, os homens e mulheres olharam para os sinais feitos por Jesus, sua palavra, seus milagres, e perceberam que ali sim existia autoridade, porque tudo era incontestável. A sabedoria chegava ao máximo. A vida também era elevada ao máximo, né? A prática era perfeita, né?
e incontestável. Então, a primeira maneira de reconhecer essa autoridade conferida ao nosso Senhor, né, que é Deus, unido ao Pai e ao Espírito Santo, é por meio da comparação mesmo. Não tem problema usar a comparação. É até bom que a gente compare. Que a gente compare nós mesmos com o que éramos ontem. Que nós comparemos, né, uma prática com a outra. Que nós comparemos o benefício de certos atos com outros. E a gente busque sempre o melhor, ou seja, o mais próximo de Deus, o mais justo, o mais santo, o mais belo. E é assim que o nosso coração realmente se vê alegre, feliz, num caminho de felicidade. Não é aquele que é isento de sofrimento, pelo contrário, mas que no sofrimento encontrou seu sentido. Seu sentido é para Deus, né? Elevar ao alto o coração. É ter um coração cada vez mais próximo do Senhor. Então, esse é um santo objetivo, é um objetivo sensato. A segunda forma, né, que os homens reconheceram a autoridade de Jesus foi quando um espírito impuro, que possuía alguém lá da assembleia, da sinagoga, vociferou mostrando quem era Jesus, né? Eu sei quem tu és o santo de Deus, né? Mas este é um testemunho que não estava ali para gerar comunhão, pelo contrário, né? Então, os demônios afirmam isso por um temor da falta de comunhão, né? Então, eles não querem amizade com Deus, não querem se dobrar e servir, não querem viver a obediência, mas reconhecem que existe tanta autoridade em Jesus que é possível que, se ele identificar, ele os destrua, né? Porque essa autoridade também lhe é dada, né? De ter poder, né? Então, poder acima dos anjos, poder acima dos demônios, que são anjos caídos, poder acima do humano, né? É Deus ali se manifestando. Então, eles estavam dando esse testemunho para fugirem, para evadirem, né? Não para obedecerem, não para iluminar o coração dos demais. É engraçado que a frase começa justo: vieste nos destruir? Ou seja, não há aquela dúvida no coração dos demônios ou no coração do perverso, do mal, se há a possibilidade de que esse amor venha nos amar. Não destruir, mas construir. Essa certeza de que Jesus veio construir, veio renovar, veio planificar a nossa vida, só pode existir no coração do que crê para amar, no coração do que acredita para restaurar-se, no coração daquele que se aproxima de Deus com o íntegro desejo de realmente louvá-lo, adorá-lo, servi-lo, de estar em comunhão com Ele. Aí nesse coração, sim, se estabelece uma amizade. Então, é incrível que todos aqueles que crescem, se santificam, né? Os grandes santos, por exemplo, ao se aproximarem de Deus, não imaginavam jamais que nesse amor poderiam ser destruídos, mas consumidos, consumados, plenificados. Santa Teresa d'Ávila, nas suas plenas uniões com Jesus, chegava a ficar horas em êxtase espiritual, né? E de lá não desejava jamais sair. O êxtase espiritual de São Paulo era tão grande que ele falava, né? Para mim a morte é lucro, porque ela dará sentido pleno à minha vida na eternidade. Mas como Jesus ainda quer a minha vida para um propósito terreno, eu fico. Mas morrer seria um lucro. Então, nos demônios não existe um testemunho que quer unir, né? Tanto que eles não têm essa certeza, como eles falam, que queres de nós, né? Se eles já decidiram por não fazer nenhum bem, por não servir, por não amar, que queres de nós então? Só pode querer nos destruir. E aí Jesus fala, cala-te, não é necessário esse testemunho. Jesus ordena, né? Jesus põe ordem, porque de fato existe ali uma autoridade superior demais, né? E ordena, sai dele. Então, até os demônios, que são demônios por serem desobedientes, acabam tendo que reconhecer uma autoridade tão forte, tão grande, que passam a ter que ter uma virtude mínima, que é a da obediência, e saem, né? Saem tamanho portento, tamanho a força,
Isso deve ser um sinal tão grave para nós como foi aqui nesse dia. As pessoas ficaram espantadas, é como fala o evangelista. Perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dotado de autoridade, uma coisa que nunca foi vista, que nunca foi conferida aos nossos pares, aos homens semelhantes. Ele manda nos espíritos maus. Ele é melhor do que todos os outros e, além disso, ele tem ordem até sobre anjos caídos. Eles obedecem pelo portento de sua força, de sua graça. E a fama de Jesus espalhou-se por toda a região da Galileia. Então, isso também deve espantar a nós hoje. Por quê? O convívio do homem com o mal gera geralmente duas coisas. Ou o homem está tão distante da sabedoria que passa a conviver com o mal, desejando, então o mal chegou a perverter a sua percepção da verdade e fazer ele ter apetite de gosto, de desejo por aquilo que ele deveria repelir, ou uma grande tristeza, porque o mal o fere tanto, que ele chega a ter um pessimismo, um desânimo terrível de dizer assim: esse mal jamais será vencido. E as forças humanas foram empregadas, por vários de nós, por mim e por você, para realizar duas obras purificadoras. Primeiro, para não se deixar levar pelo mal, contaminar, misturar, aderir, apoiar, sujar as mãos ali naquele mal e permanecer produzindo mal. A gente realiza essa obra o tempo inteiro, de não desejar o mal e de buscar não fazer o mal. Como também a gente também deseja não se entristecer e se abater plenamente pelo mal, tentando fazer com que o mal não retire o sentido da nossa vida, não roube a alegria do nosso coração, não faça com que o nosso coração esmoreça. Enfim, a gente busca essas coisas, essas duas coisas. Mas com pouca autoridade, com pouca bondade em nosso coração, com pouca sabedoria, com pouca graça, com pouca união com Deus, isso já mostrou para nós que é impossível realizar. É por isso que quando Jesus chega em nosso coração, de maneira sacramental na confissão, na Eucaristia, na palavra, enfim, no seu Espírito atuando em nós, a gente percebe que não, que isso é possível. Jesus expulsa este mal. É tanto que hoje eu tenho certeza, eu só estou vivo, depois de 20 anos de conversão, porque Deus expulsou males que estavam ali para atentar contra a minha vida, contra a minha alma, contra o bem de Deus na minha história. E é por isso que eu ainda falo, o tempo inteiro, conforme seja oportuno ou não, em vídeos, ao vivo, aonde quer que seja, eu falo do seu amor, porque, primeiro, eu nunca encontrei autoridade maior do que a dele, e nem encontrarei, em comparação com tudo que eu já vi e com tudo que eu verei certamente, mas também porque eu vejo que ele expulsa o mal de uma maneira definitiva e coloca debaixo dos seus pés todas as coisas. Ele ordena e ele pode nos agraciar com toda sorte de graça e de bênção e expulsar todo tipo de mal, pequenos e grandes, violentos, perniciosos ou até atrativos aos nossos olhos. Jesus pode realmente fazer o mal calar-se e sair. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.